Quantas frutas, legumes e verduras você já comeu? Muitos? A verdade é que nós consumimos um número muito pequeno de todos os vegetais que estão disponíveis por aí. Para ser mais específica, 90% do alimento produzido no mundo vem de apenas 20 espécies de plantas, sendo que existem mais de 12 mil espécies comestíveis. Mas nem sempre foi assim. No período pré-colonial, apesar dos índios cultivarem como alimento principalmente a mandioca e o milho, também consumiam com frequência o ingá, a guabiroba, o jenipapo e muitos outros frutos nativos do Brasil. Mas nem precisamos ir tão longe. Experimente perguntar aos seus avós se eles comiam frutas, verduras e legumes que hoje são difíceis de encontrar. Com certeza, eles dirão algum nome daquelas plantas que eram encontradas ou cultivadas nos quintais e nas hortas de casa, como por exemplo, a taioba, a serralha, a tanchagem, o peixinho, o caruru e o araçá. E por quê? Muitas vezes não conhecemos esses nomes ou não sabemos ao certo, nem a cara e nem o gosto dessas plantas. A questão é complexa, mas um dos motivos é porque nossa alimentação é colonizada. Isso quer dizer que nossa alimentação não privilegia os ingredientes nativos, mas sim os ingredientes trazidos de outros países e que tomaram conta das prateleiras dos supermercados. Porém, nós temos uma diversidade enorme de plantas comestíveis no Brasil, e conhecê-las, consumi-las e valorizá-las faz parte de um processo de reconhecimento da nossa biodiversidade e também de nossa história. E se tem uma coisa que tem tudo a ver com esse processo, essa coisa são as punks. Mas o que são punks? Não estamos falando da cultura punk, mas de plantas que são tão alternativas como os integrantes deste movimento. Punks são as plantas alimentícias não convencionais. Sabe aquela planta de antigamente, que hoje em dia pouca gente conhece? Então, ela é chamada de punk. São plantas que podemos comer, mas que não são vendidas e nem plantadas em larga escala. Uma planta pode ser considerada convencional em uma região e não convencional em outra. Com o tempo, conforme a planta for ficando mais conhecida e for sendo mais consumida, ela deixa de ser uma punk e passa a fazer parte do dia a dia de uma determinada população. Por exemplo, a Ora Pronobis e a taioba são punks aqui no estado de São Paulo, mas em alguns lugares de Minas Gerais são consumidas por muita gente. O termo punk também pode se referir a partes alimentícias não convencionais de plantas que já estamos acostumados a consumir. O maior exemplo disso é a banana. Nós só consumimos o fruto sem a casca, mas da bananeira é possível comer a casca, o coração e também o palmito. As punks são plantas normalmente muito resistentes e fortes, que não exigem muitos cuidados para serem cultivadas. Algumas até nascem sozinhas nas hortas e nos jardins. Além disso, elas são muito nutritivas e também podem ser muito saborosas. Porém, nem sempre é fácil identificar as punks. Elas podem ser plantas muito parecidas com outras espécies que são tóxicas. Algumas nunca devem ser consumidas cruas e nem todas as partes podem ser ingeridas. Atenção! Se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre a identificação da planta, não a coma. A maioria das plantas que nascem em praças, calçadas e jardins podem estar contaminadas. Prefira consumir as punks de terrenos ou hortas conhecidos. Agora que você já sabe o que são punks, vamos conhecer algumas? A Ora Pronobis é uma planta nativa do nosso país. Ela é da família Cactaceae, assim como outros cactos, como por exemplo o mandacaru. Existem vários tipos de Ora Pronobis, mas em geral seus frutos e suas folhas são comestíveis e são riquíssimos em fibras e proteínas, tanto que ela é conhecida como carne vegetal, podendo ser uma boa fonte de proteínas numa refeição vegetariana. Devemos consumi-la preferencialmente cozida, e se você quiser colher suas folhas e frutos, cuidado, essas plantas têm espinhos. A pariparoba também é uma planta nativa do nosso país.
ela é conhecida como capeba. É da família Piperaceae, que é a mesma família da pimenta do reino. As folhas da pariparoba possuem um sabor picante e um aroma forte e devem ser consumidas cozidas. A grumichama é uma árvore nativa da Mata Atlântica e está em extinção. O seu fruto é conhecido como a cereja brasileira e é rico em vitamina C. A grumichama pertence à família Myrtaceae, que é a mesma família da pitanga, da jabuticaba e da goiaba. Esses foram só alguns exemplos. Que tal observar as plantas que existem ao seu redor e perder o medo de comer mato? As punks são um alimento valioso. Com elas podemos resgatar saberes, descobrir novos sabores e ter acesso a nutrientes de forma simples e barata. Se você quiser saber mais, recomendamos o blog Matos de Comer e o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil.